Bom, pessoal, tudo bom? A gente está agora entrando na nossa terceira aula. Hoje a gente vai trabalhar a construção de tabelas estatísticas, onde a gente vai verificar a maneira de calcular a média estatística e calcular também o desvio padrão. A utilização das tabelas, ela facilita muito para poder a gente chegar até aquelas fórmulas relativamente difíceis que a gente vê em estatística. Quando a gente montar a tabela toda, vocês vão ver que as fórmulas são feias, mas a gente vai conseguir entender como é que elas funcionam, como é que a gente chega até os resultados dela, tá certo? Então hoje o nosso conteúdo vai ser construção de tabelas estatísticas, cálculo de média e cálculo de desvio padrão. Para poder a gente fazer isso, a gente primeiro precisa ter uma amostra, uma amostragem. Então o que a gente vai ver nessa tabela que vai aparecer aqui agora comigo é justamente uma coletânea de números que estão compreendidos entre 30 e 56. A gente vai considerar essa tabela como sendo a nossa amostra. Lembra, a gente pode trabalhar tanto amostra como população. A diferença é que a amostra é uma parcela e a população seria o todo. Nós vamos considerar que a gente está trabalhando somente com uma parcela, uma parte da nossa população. Então, nessa tabela, o que a gente está vendo aí é os valores que foram coletados nessa amostragem, tá? Vamos precisar saber, a partir dessas informações, qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo. Então, o que a gente está vendo aí agora, nesse segundo slide, é justamente a mesma tabela que da amostragem e, na parte de baixo, as informações que a gente extrai dessa tabela aí. O que é que a gente tem aí? Primeiro, a gente vai olhar o primeiro valor lá. Se a gente notar, do primeiro até o último, eles estão organizados de maneira crescente. Então, lembra, quando eu tenho uma amostragem que ela está colocada de maneira crescente, a gente chama isso de rol. Então, esse daí é um rol começando em 30 e terminando em 56. Então, o que a gente tem? Qual é o valor mínimo? 30. Qual é o valor máximo? 56. Da fórmula que a gente aprendeu, a gente vai calcular a amplitude dessa amostra. O que seria isso? Eu vou pegar o maior valor, o máximo, subtrair do menor valor, o mínimo, e vou ter o valor da minha amplitude. Então, 56 menos 30 vai me dar uma amplitude de 26. 26 é a distância que eu tenho entre o maior valor e o menor valor, inclusive ele. Beleza? Então, o ponto seguinte que a gente precisa verificar é como eu vou trabalhar com a tabela estatística, eu preciso classificar esses meus dados através de um certo grupo de números. Então, esse grupo de números eu chamo de classe. É isso que eu quero fazer agora, que é colocar eles de uma maneira onde fique mais fácil eu trabalhar com as classes do que trabalhar com essa tabela toda, ok? Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu preciso saber é quantos números eu tenho na minha tabela. Então, eu vou contar aí quantos números eu tenho na coluna, quantos números eu tenho na linha, e a partir da multiplicação desses dois valores, eu vou chegar até o tamanho da minha amostra. Então, eu tenho aí uma tabela que tem 7 linhas e ela tem 3, 6, 9, 12, 13. 13 colunas. Então, 7 vezes 13 vai me dar 91. 91 números. Esse é o tamanho da minha amostra. Ok, gente? Então, o próximo passo agora é descobrir quantas classes eu preciso trabalhar para realizar os meus cálculos. Bom, tem um cidadão que se preocupou muito em fazer isso. O nome dele é Sturges. E Sturges propôs uma fórmula para poder eu chegar até a quantidade de classes que eu vou trabalhar. A fórmula dele está nesse slide aí, nesse canto, é justamente a letra K. K é justamente a maneira como eu vou calcular quantas classes eu vou utilizar agora na minha tabela, ok? Então, a fórmula é K é igual a 1 mais 3,322 vezes o log do tamanho da amostra, ou seja, o log de N na base 10. Então, essa é a fórmula para poder chegar até o número de Sturges. Esse número ele vai dar um valor quebrado, 7, alguma coisa. Sempre nós vamos puxar para baixo. Então, vai dar 7,3, eu vou puxar para baixo, vai dar 7.
Então, o número que a gente está vendo, o número de Sturges, aí é o número 7. Bom, a partir dessa informação, a gente vai calcular agora qual vai ser a amplitude de cada classe. A amplitude de cada classe é chamada de intervalo. Então, para eu chegar até o valor do intervalo, que é esse número 4 que está na tela, ele vai ser calculado da seguinte maneira. Eu vou pegar a amplitude, que é 26, e vou dividir pelo número de Sturges, que é 7. Então, na hora que eu fizer essa conta, isso vai me dar um número 3, alguma coisa. 3, um número quebrado qualquer. Eu aí, nesse caso, eu arredondo para cima. Então, detalhe, Sturges eu arredondei para baixo. Intervalo eu arredondo para cima. Então, vou ter o número 4, tá certo? Então, agora eu tenho a amplitude, o máximo, o mínimo, o número de Sturges, que é o número de classes que eu vou trabalhar, o intervalo, que é a amplitude de cada classe, o tamanho da amostra, que são quantos números foram coletados nessa amostragem, e aí tem uma outra informação embaixo que está aí com o nome de meio. O que é o meio? O meio é simplesmente o número 91 dividido por 2. Então, com essa informação, eu divido o tamanho da minha amostra por 2 e chego até o meio. Ou seja, 91 dividido por 2 dá 45,5. Eu vou utilizar essa informação na hora em que eu for calcular a mediana, tá? Então, eu vou procurar qual é o número 45 e procurar qual é o número 46. Desses dois números, eu vou conseguir calcular a mediana, mas isso a gente vai ver depois, beleza? Agora, a gente não vai se preocupar com a utilização do meio. Bom, a tabela seguinte já é para a gente fazer a construção da tabela estatística. Então, o que a gente tem aí? Essa primeira parte a gente precisa fazer com mais cuidado. O que eu tenho aí é uma coluna com o nome intervalo dividido em 3 partes. Depois eu tenho a segunda coluna com a letra F minúsculo, que a gente vai preencher também. Note que a coluna F lá embaixo tem o número total de 91, que é o tamanho da minha amostra. Como é que a gente vai construir isso daí? Então, eu vou voltar para a tabela anterior e vou mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho o mínimo aí é 30. A minha tabela, ela vai começar no intervalo, no primeiro intervalo, que é a primeira linha, justamente com o número 30, certo? E na tabela anterior, eu tinha o intervalo 4, ou seja, a amplitude da minha linha, a amplitude da minha classe é justamente 4. Então, 30 mais 4 vai dar 34. Então, note, a primeira classe começa no mínimo 30 e vai até 34. Então, o primeiro intervalo é de 30 a 34. O segundo intervalo vai começar em 34 e vai, como o intervalo tem um tamanho, uma amplitude de 4, vai de 34 até 38. A terceira linha, ou a terceira classe, começa em 38 mais 4, 42. Então, a terceira linha, o terceiro intervalo é de 38 a 42. E assim eu vou fazendo para todos os outros. 42 mais 4, 46. 46 com 4, 50. 50 com 4, 54. E a última linha, o último intervalo, começa em 54 e termina em 58. É de 54 a 58. Então, com isso, eu construí a primeira coluna, a coluna do intervalo que eu preciso trabalhar. Nessa tela, se vocês olharem do lado, vocês vão ver a fórmula da média. Bom, média, professor, se você reparar bem, a gente começa aí a apresentar as informações estatísticas propriamente dita. Então, o que é que a gente tem? O X com um traçozinho em cima. Esse X com um traçozinho em cima é indicação de média. Então, toda vez que você encontrar um número minúsculo ou maiúsculo com um traçozinho em cima, quer dizer que é a média. X indica a variável. Então, toda vez que a gente precisar trabalhar com o valor médio de alguma coisa, vocês vão encontrar esse traçozinho em cima da letra. Então, a média ela vai ser calculada da seguinte maneira. Vai ser a divisão de um negócio feio que está em cima, que a gente vai explicar direitinho o que é, e na parte de baixo, no denominador N, que a gente sabe que é o tamanho da amostra. A gente já sabe que esse N é 91.
Mas, professor, como foi que eu cheguei nesse 91? Vamos voltar para a tabela do lado e vamos ver a letra F. O que é F, gente? F é frequência. Frequência é o número de vezes que o número aparece. Ora, a minha primeira classe, a minha primeira linha, ela começa em 30 e vai até 34. Agora eu pergunto para vocês, quantos números eu tenho na minha amostragem que estão nesse intervalo, nessa maneira de classificar? Então eu vou voltar mais uma vez, vou para a tabela de origem que a gente tem com os valores da amostra e vou contar quantos números eu tenho nesse primeiro intervalo, começando em 30 e indo até 34. Lembra, 34 aparece no primeiro intervalo e 34 aparece no segundo intervalo. E aí, professor, como é que eu faço? Eu digo simples. O 30 a gente sabe que é o começo do meu intervalo. O 34 também é o começo do segundo intervalo. Se é o começo do segundo intervalo, ele não pode fazer parte dos dois intervalos. Só pode fazer de um. Faz de qual, professor? Sempre do de baixo. Então, o 34, vocês vão pensar assim, ele está quase no primeiro intervalo, mas ele de fato faz parte do segundo intervalo. Como é que é isso, professor? A gente diz o seguinte: o primeiro intervalo vai começar em 30 e chegar até bem próximo de 34 sem atingir o 34. Vamos dizer que seja 33,9. Esse daí seria o valor do primeiro intervalo e 34 eu começo a contar a partir do segundo intervalo. Ok? Então vamos lá. Para eu calcular a frequência do primeiro intervalo, que eu sei que começa em 30 e vai até próximo de 34, eu conto quantos números tem. Veja, o 30, por exemplo, ele aparece duas vezes. Eu vou contar um número 30 ou vou contar duas vezes? A pergunta é, frequência não é o número de vezes que o fenômeno acontece? Então, qual é a frequência do número 30? A frequência do número 30 é 2. Então, eu vou contar o 30 duas vezes, que é o número de vezes que ele está aparecendo. Quando eu faço essa conta e vou até o número 34, eu percebo que na hora de preencher a tabela lá, eu vou encontrar 15 números. Então, voltando, eu tenho o quê? 2 números 30, 1, 2, 3, 4 números 31. E aí eu vou contando todos até chegar do número 33. Eu não conto 34. Então, o número 15, que faz parte, que é a contagem que eu fiz do primeiro intervalo. O segundo intervalo começa em 34 e vai até 38. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar na tabela e vou contar quantos números, inclusive eu vou contar o 34 e não vou contar o 38, porque o 38, na realidade, ele já vai fazer parte do terceiro intervalo. Então, fazendo a contagem da segunda classe, eu percebo que a frequência, quantos números tem na segunda linha, são 16. E aí vai 15 números no primeiro intervalo, 16 números no segundo intervalo. Vou contar agora quantos números tem na terceira linha, que são os números que começam em 38, inclusive, mas chega bem próximo do 42 e não conto o 42, dá 17 números. E eu vou fazendo isso até chegar à última linha, que é do 54 até o 58. Então, olhando a tabela, o que é que eu vejo? Do 54 até o 58, eu tenho 2 números 54, um número 55 e 2 números 56. Então, eu tenho 5 números. Então, na minha tabela, a frequência do último intervalo, aí, da última classe, é justamente 5 números. Quando eu faço o somatório de todos os números que está nessa coluna F aí, que é a coluna da frequência, eu encontro 91, que é justamente o tamanho da minha amostra. Então, é dessa maneira como eu construo essas duas colunas, a coluna dos intervalos e a coluna da frequência. A próxima coluna que a gente vai colocar aí é a coluna da frequência acumulada. Ora, como é que eu acumulo as coisas? Eu vou contando à medida em que elas vão aparecendo. Então, o que a gente vai ver aí é justamente o seguinte. A gente vai observar que o que a gente tem agora é um Ezinho estilizado, que indica somatório, e o F que indica a frequência. Então, o que eu vou fazer é o somatório da frequência.
eu vou somando todos os números que eu tenho de frequência. A primeira linha eu tenho o número 15. A segunda linha eu tenho o número 16 na coluna da frequência. Na frequência acumulada eu vou fazer 15 mais 16 vai me dar 31. Então a segunda linha da frequência acumulada é 31, porque eu somo de 15 mais o 16. A terceira linha eu vou pegar esse 31 e vou acumular com o 17, que vai me dar 48. Então é dessa maneira que eu vou fazendo a conta. Eu vou pegando os valores de cima e somando com os valores da frequência. 48, que está na terceira linha da frequência acumulada, com o 14, que está na frequência simples, vai me dar 62. É justamente o valor da quarta linha. E eu vou fazendo isso com todos os valores. Qual é o valor que eu tenho na frequência acumulada na última linha? 91. Esse número 91 da frequência acumulada tem que bater, tem que ser igual com o número do tamanho da amostra e com o somatório da coluna da frequência. É uma maneira que eu tenho certeza de que eu estou fazendo os cálculos da maneira correta. A próxima coluna que a gente vai trabalhar se chama ponto médio. Ponto médio é o meio de cada classe. Então, como é que a gente calcula? Vamos lá. Na primeira linha da coluna do ponto médio, que é indicado com essa letra X e com um izinho pequeno, com I minúsculo, eu tenho o valor de 32. Como foi, professor, que eu cheguei nesse valor de 32? Eu vou pegar o 30, vou somar mais o 34, que é justamente os dois extremos da primeira classe, da primeira linha. 30 mais 34 vai me dar 64. 64 dividido por 2 vai me dar justamente 32. É dessa maneira que eu encontro o ponto médio. Os dois extremos de cada classe somados e divididos por 2. Na segunda linha, no segundo intervalo, 34 mais 38 vai me dar 72. 72 dividido por 2 dá 36. É justamente o valor que eu tenho no ponto médio na segunda linha. E assim sucessivamente até a última linha, sempre somando os valores. Então a terceira linha eu tenho 38 mais 42 vai me dar 80. 80 dividido por 2 vai dar 40, é o valor que eu tenho na terceira linha do ponto médio. Vou fazendo essa sequência até o final. Detalhe, como o intervalo foi 4, de 32 até 36 também é 4, de 36 a 40 também é 4, e aí eu vou fazendo de 4 em 4 até chegar ao ponto médio 56 da última linha, ok? Então a gente continuando, eu tenho aí já a frequência acumulada e o ponto médio. Finalizando agora, a gente vai trabalhar com a coluna da média. Como é o cálculo da média? Então, pela fórmula, a gente já sabe que é justamente o somatório que eu tenho do ponto médio vezes a frequência dividido pelo tamanho da amostra. Então, essa daí é a fórmula que a gente vai finalizar o cálculo da média. Essa média que a gente está trabalhando é média estatística, lembrando, é média estatística, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa agora multiplicar o valor de cada frequência com o seu ponto médio. Então, a gente vai, na primeira linha, olhar a frequência. A frequência que eu tenho na primeira linha é 15, é onde tem o Fzinho. E o ponto médio é justamente onde tem o X com I, que é 32. Então, a última coluna que a gente está vendo aí agora é justamente a frequência vezes o ponto médio. Como é que vai ficar 15 vezes 32? 15 vezes 32 vai me dar 480. Então, a frequência vezes o ponto médio, 15 vezes 32, deu 480. A segunda linha, ela tem 16 e tem 36. Então, 16 é a frequência, 36 é o ponto médio. 16 vezes 36 vai me dar 576. Então, vou fazendo essa multiplicação linha a linha e vou tendo os valores que eu tenho aí. 680, 616 e por aí vai até a última linha, que é 280. Quando eu faço o somatório de todos esses valores, eu tenho aí agora 3.828. Então, o que é o 3.828? É o somatório da frequência vezes o ponto médio de cada uma das linhas. Ok? Então, essa parte daí é a frequência vezes o ponto médio. O que é que a gente vai ver agora? A gente vai ver o valor acumulado, que é justamente
o somatório da frequência vezes o ponto médio. Esses valores, eles são acumulados. Lembra como é que a gente acumula somando cada uma das linhas? Então, a primeira linha, 480. A segunda linha vai ser o quê? 480 mais 576, que vai dar 1056. O que é o 1056? É o somatório das duas primeiras linhas, 480 mais 576. 1056 mais 680, que é o valor da terceira linha, vai dar um acumulado de 1736. 1736 mais 616, que é o valor da quarta linha, 2352. Então, esse daí são os valores acumulados. Quando eu comparo a última linha do valor acumulado com o somatório da coluna anterior, que é a frequência vezes o ponto médio, os valores batem. E tem que bater, porque é dessa maneira que a gente descobre que a gente está fazendo as contas corretas. 3.828 na última linha da frequência vezes o ponto médio acumulado é esse Ezinho estilizado, e o somatório da frequência vezes o ponto médio deu 3.828 também. Então aí com isso a gente sabe que a gente fez o cálculo correto. Qual é a fórmula? O somatório da frequência vezes o ponto médio dividido pelo tamanho da amostra, ou seja, 3.828 dividido por 91. Esse é o valor que eu tenho agora, que é o valor da minha média. Então essa daí é a última tabela que a gente vai trabalhar, que já é a tabela completa. E note a coluna onde tenho escrito média, que é justamente o X com um traçozinho em cima. Como foi que eu calculei esse valor? Eu peguei esse valor e eu obtive esse valor dividindo 3.828 por 91. Aí eu tenho um valor de 42,07. Nessa tabela aí, onde tem escrito média, é justamente o valor que eu tenho dos 3.828, que é o somatório da frequência vezes o ponto médio, a última linha dele, dividido pelo tamanho da amostra, que é 91. Quando eu divido 3.828 por 91, eu encontro o valor que está na coluna da média, 42,07. Note que eu escrevo 42,7 em todas as linhas da minha tabela. Então, com isso, até esse ponto, eu construí uma tabela estatística para calcular a média. Embaixo, você tem a fórmula do cálculo da média. Eu preciso fazer um comentário com vocês nessa fórmula pelo seguinte. O Ezinho, que é a indicação do somatório, ele tem um Nzinho em cima e embaixo tem um I igual a 1. Isso daí quer dizer alguma coisa? Não. Isso daí, gente, é só uma representação. Vocês não vão fazer conta com essas informações que estão aí. Mas eu preciso dizer para vocês o seguinte. O N é o tamanho da amostra. Ou seja, o N está dizendo para mim que eu vou fazer o somatório com 91 números. E o I igual a 1 indica que o primeiro intervalo ele tem o número 1, certo? Então, eu vou trabalhar com intervalos que vão do 1 até o 7. Eu tenho 7 classes para poder trabalhar. Essa daí é a informação. Mas precisa dessa informação? Precisa, porque às vezes eu preciso fazer o cálculo da média de maneira parcial. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com os intervalos que vão do 4 até o 7, o I, ao invés de ser 1, seria 4. É por isso que existe aí essa informação. Ele está dizendo que você vai começar do primeiro intervalo. É por isso que você tem o N na parte de cima do Ezinho aí, da indicação de somatório, e o I igual a 1 na parte de baixo. Essa daí é por representação apenas. Agora, a parte que vem depois, não. É justamente a parte que a gente faz o cálculo. XI é o ponto médio e F é a frequência. Então, o que eu estou fazendo aí? O Ezinho estilizado indica somatório e eu vou ler o somatório da frequência vezes o seu ponto médio. É essa informação dividido por N, que é o tamanho da amostra. Então, com isso, eu fecho a indicação da fórmula da média. Gente, quando a gente trabalhou a parte
de estatística, a gente disse que ela era dividida em estatística de posição e estatística de dispersão. O que a gente vai falar agora é justamente como calcular o desvio padrão, que é justamente a parte da estatística de dispersão. É justamente a distância que eu tenho dos meus intervalos até o ponto central, que é a média. Volto ao exemplo, faz de conta que eu tenho um tiro-alvo, eu quero saber não qual é a média dos meus alunos, naquele exemplo que eu estava trabalhando na sala de aula, mas o quão distante eles estão da minha média. Então é essa parte que é a dispersão, e para o melhor exemplo disso eu vou calcular o desvio padrão. Para isso, eu preciso saber qual é a distância do meu ponto médio até a minha média. Lembra, ponto médio é justamente o meio do intervalo. Então, eu quero saber a diferença agora que eu tenho entre o meio do meu intervalo até a média. Então, a coluna que vem seguinte é justamente o xi menos o x bar, que é a maneira como eu indico o x médio daí, certo? Então, esse cálculo eu faço como? Eu vou até o ponto médio, então eu vou na coluna do ponto médio e encontro lá 32. Vou até a coluna da média, onde é que está a coluna da média? 42,07. E faço a subtração deles. Vai dar um número negativo, porque a média é maior do que o ponto médio. Então é 32 menos 42,07 vai me dar menos 10,07. Deu um número negativo. E vou fazer a mesma coisa para todas as outras linhas. Então eu vou até o ponto médio da segunda linha, que é 36, diminuo esse valor de 42,07 e vai dar um número negativo, menos 6,07. Ora, na terceira linha eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou até o ponto médio, que é 40, e vou até a coluna da média, que é 42,07. Faço a subtração e encontro menos 2,07. Outro número negativo. Na quarta linha, a gente já nota que tem número positivo. Por quê? Porque o ponto médio seguinte é 44, e 44 é maior do que o 42,07. Então, quando eu faço a subtração, eu tenho um número positivo, 1,93. E vou fazendo essas contas até chegar à última linha. 56 menos 42,07 vai me dar 13,93. Então, essa é a diferença que eu tenho entre o ponto médio e a média. Em estatística, a gente não gosta de trabalhar com número negativo. E qualquer que a gente faz, a gente eleva ao quadrado. Então, a gente sabe que todo número elevado ao quadrado vai ficar com o sinal positivo. Então, todos os números que eu tenho aí, eu vou elevar ao quadrado. É isso que está fazendo a coluna seguinte. É o ponto médio menos a média elevado ao quadrado. Então, é essa a indicação que eu tenho nessa coluna seguinte. Ok? A informação é 10,07 elevado ao quadrado, que vai dar 101,405. Observação, 3 casas decimais. Para que a gente tenha uma margem de segurança na hora em que a gente estiver fazendo as contas, é interessante da gente trabalhar ou com o máximo possível de casas decimais que a gente possa obter nas nossas informações. O Excel dá para poder fazer com infinitas casas decimais. Ou, se eu estiver trabalhando com uma calculadora, o que é que eu faço? Eu utilizo 3 casas decimais. Então, 101,405 é 10,07 elevado ao quadrado. 6,07 elevado ao quadrado vai me dar 36,845. Então, esse daí também fica positivo. Todos os números nessa coluna vão ficar positivos porque eles estão elevados ao quadrado. Menos vezes menos vai me dar mais. Aí vou para a próxima linha, 4,285, 3,725 e vou até a última linha, que é 13,93 elevado ao quadrado, vai me dar 194,045. Todos eles, se vocês repararem, tem 3 casas decimais. Bom, agora o que é que eu vou fazer? O acumulado. O que é o acumulado? É sempre o somatório linha após linha. Então, eu vou pegar a primeira informação, que é 101,405, e vou somar com 36,845. Vai me dar 138,250.
Próxima linha, pego 138.250 e somo com o valor que está na terceira linha, que é 4,285. Vai dar 142.535. E eu vou fazendo essa soma até chegar no valor acumulado da última linha, que é 474,074. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho 194,045 elevado ao quadrado. Faço a soma de todas essas informações e vou obter 1.463,977, 3 casas decimais. Bom, com isso aí eu já tenho condição de calcular o desvio padrão, que é representado pela letra sigma. Na tabela é a primeira fórmula que eu tenho aí. É uma bolinha com um traçozinho em cima aí, essa é a indicação da letra grega sigma. Sigma é o desvio padrão de uma amostra. Eu estava trabalhando com uma amostra. Então, como é a fórmula? A fórmula é a raiz quadrada de tudo que está aí dentro. E o que é que está dentro? Na parte do numerador, uma parte que a gente vai trabalhar com calma, e na parte de baixo, n. Quem é n? O tamanho da amostra que a gente já tem, é o valor de 91. É justamente a coluna do Fzinho que a gente trabalhou, a primeira coluna que a gente trabalhou depois dos intervalos. Então, eu vou pegar esse 91 e vou colocar no denominador. E no numerador, eu vou pegar justamente o 1463, que é a penúltima coluna que eu tenho aí, o somatório da penúltima coluna, 1463,977. Mas como é que você sabe, professor, que é esse valor que eu tenho que pegar? Vamos para a fórmula. Somatório de n, onde i começa em 1, ou i é igual a 1, que é só a representação para poder dizer que é somatório, de quem? Do ponto médio menos a média elevado ao quadrado. Então, é essa daí que é a fórmula que a gente está trabalhando. Eu vou repetir. Sigma, ou desvio padrão amostral. Por que desvio padrão amostral? Porque eu estou trabalhando com uma amostra. Sigma, ou desvio padrão amostral, é igual à raiz quadrada do somatório do ponto médio menos a sua média elevado ao quadrado, dividido pelo tamanho da amostra. É desse jeito que a gente lê essa fórmula. E em números, professor, em números é 1463,977 dividido por 91. Eu vou encontrar o valor e vou tirar a raiz quadrada. Quando eu tiro a raiz quadrada, eu encontro o valor de 4,033. Note que eu coloquei 4,033 em todas as linhas, porque esse é o desvio padrão da minha amostra inteira. Tá certo? Então, aí com isso a gente fecha o cálculo do desvio padrão amostral, a gente fecha a nossa terceira aula, fechamos o nosso conteúdo. Daqui para frente é com vocês, a gente tem um próximo Colaborate que a gente vai se encontrar e tem um conteúdo no nosso portal. Então, boa sorte e até o próximo encontro.